Então, A vamos palavra lá. é sua. Eu quero agradecer a todos pela sessão da vez de falar, porque eu tenho uma reunião da PUC às 8h30. E eu estava programado para as 19h. Estou aqui a postos desde as 18h. Mas, nesse meio tempo, eu pude ler com um certo vagar a medida provisória. O nosso bate-papo é para falar da medida provisória, desde aquela anterior, da 927, até essa 936. Nós temos duas formas de analisar esse texto. Uma é do ponto de vista teórico, constitucional e da técnica de elaboração da lei, e outro é do que é que eu faço amanhã cedo. Nós estamos numa situação de emergência. A última que o nosso mundo viveu nessas proporções completou 100 anos agora. Foi a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Talvez aqui no Brasil nós não tenhamos percebido o tamanho da catástrofe. E Deus queira que ela passe um pouco mais distante de nós do que da Espanha, da Itália, de toda sorte. Não é possível analisar um texto como esse desvinculado dessa realidade que a gente está vivendo, que é assustadora. Eu, hoje à tarde, conversei com o Antônio Carlos Aguiar e disse assim, olha, eu fico muito preocupado com as pessoas que dirigem os setores de RH, os departamentos pessoais de empresas pequenas e médias, e os advogados que advogam para a empresa, que precisam dizer à empresa como é que eu faço. Então, a minha avaliação vai ser especificamente sobre a questão prática dessa medida provisória. O nosso presidente de mesa, o Francisco, já disse, olha, são 3 temas, a redução salarial, suspensão do contrato e a manutenção do emprego. É claro que nós sabemos que, passadas essas águas agitadas, haverá muita discussão, inclusive judicial, sobre validade ou não de redução salarial. A medida provisória cria uma situação curiosa, porque quando ela fala em redução salarial, ela faz uma distinção entre os empregados que ganham até pouco mais de R$3.000 e aqueles que ganham mais de 12.000, que são aqueles que têm nível universitário. Se a gente lembrar da reforma trabalhista, a reforma criou 2 tipos de empregados. Os que ganham até 2 vezes o piso máximo da Previdência, que hoje dá os 12.000, e os que ganham menos que isso, ganham menos e mais. A medida provisória vem com um critério que não é o mesmo. Ela dá um tratamento até quem ganha R$3.000 e quem ganha além de 12.000. Outra coisa que eu lamento na medida provisória é que não se fala em sindicato. En passant, fala-se em negociação individual ou coletiva. Se a gente pegar a medida 927, ela dizia textualmente que a redução, aquele artigo 18 que o presidente vetou, dizia, olha, essa questão é de exclusivo interesse do empregado individualmente considerado e não objeto de norma coletiva. Eu lamento novamente, quer na reforma, quer aqui, a presença do sindicato era muito importante. Os advogados, como o Aguiar me disse, estavam a negociar com as empresas, né, e sindicatos como fazer para redução salarial, para suspensão do contrato. Por quê? Porque há peculiaridades de cada setor que necessitam de um tratamento especial. Agora, eu não vejo como não aplicar a lei. Essa é a lei posta. Medida provisória editada é lei posta até que o Congresso ou expressamente revogue ou tacitamente porque não a examine. É uma situação de insegurança, mas a situação de insegurança é mundial, é real.
é da porta da casa da gente para a rua. Então, eu vou me abster de fazer críticas ao texto da medida provisória, porque isto é o menos importante nesse momento. Lá na frente, quando a gente for teorizar sobre a validade de alteração contratual para a redução de salário no plano individual, aí nós vamos cuidar disso. Hoje, é preciso que o empregador observe essas regras. Agora, a circunstância de nós não termos aqui a exigência ou sequer a referência que o sindicato deveria participar das negociações, a meu ver, não deve fazer com que as empresas ignorem os sindicatos. Ao contrário, devem trazê-los para o bojo da discussão para dividir as responsabilidades que vão ser apuradas lá na frente. A medida provisória traz algo que é interessante, que é a ideia da manutenção de emprego, e traz algo que eu não sei como é que se vai dar na prática, que é o Estado podendo suprir o salário dos empregados, né, que tiveram redução nos seus ganhos. Como é que se vai fazer isso no plano individual? Com essa infinidade de trabalhadores, nós vamos precisar ver. Parece, pelo que o Antônio Carlos até comentou comigo, que os bancos já estão operacionalizando. De toda sorte, nós estamos diante de uma medida provisória que trata de um tema importantíssimo, que é tentar organizar um estado de calamidade pública no que refere ao contrato individual de trabalho, e com todos os defeitos que tem, traça parâmetros. Nada obsta que as empresas, já prevendo discussões futuras, aperfeiçoem o que está no texto para evitar consequências piores numa jurisprudência que vai se formar. Agora, eu vou parando por aqui, porque nós somos muitos e todos os que vão me seguir têm muito a contribuir. Muito obrigado pela atenção de todos e pelo convite do Francisco. Doutor Fabiano, a palavra é sua. Boa noite, Francisco. Obrigado. Habilitei o microfone. Todos escutam bem? E me veem bem? Tudo ótimo. bem. Que bom. A fala do professor Manos, quando abre qualquer tipo de evento ou encontro dessa magnitude, já nos dá um conforto e um acalanto gigantesco, né? Porque o tom é sempre de muito bom senso, de muita reflexão, né, que deriva da sua postura ética, do respeito e da maneira como ele conduz todos os assuntos aí sob o ponto de vista da sua atuação como magistrado ao longo de toda a sua carreira, professor e advogado. E também todos os outros amigos aí que me antecederam. Para tentar tangenciar por alguns outros aspectos e não me tornar tão repetitivo, é fundamental, talvez, voltar uns passos aí no tempo, para 2017, pelo menos, e lembrar da própria reforma trabalhista, que trouxe essa bandeira da prevalência do negociado sobre o legislado. Nós fizemos uma série de eventos, Francisco junto conosco e também encampando, lançamos um livro, né, inclusive pelo próprio sindicato, os anais aí do primeiro congresso, formidável, uma série de reflexões muito interessantes e que desafiava justamente esse papel da entidade sindical nesse novo protagonismo da prevalência da negociação coletiva, sobretudo pela modificação advinda da transformação da contribuição compulsória em facultativa, né, o que para muita gente significou um enfraquecimento das fontes de custeio dos sindicatos, ou que isso deveria ser feito de uma maneira um pouco mais amena ou escalonada. De toda forma, não percebemos por parte dessas entidades uma mudança de comportamento ou de ação, lembrando sempre os números que eram tão invocados, de 17 mil sindicatos, né, a grande maioria de sindicatos profissionais, e que boa parte deles acabou até sucumbindo depois da reforma. Em condições normais aí de pressão e temperatura, como o nosso amigo Ricardo Guimarães tem
lembrado, é fundamental que nós tentemos e que o êxito nos acompanhe nesse caminho da negociação coletiva, né, na construção dos acordos ou da convenção, quando possível, no teu setor, como bem dito. Agora, o que nós vivenciamos é uma completa calamidade, é uma situação de exceção, e aí nós vamos criar o que o André Zipper, um outro grande amigo e professor lá do Paraná, acabou de mencionar no evento do GETRAB, a construção do direito do trabalho em crise ou no momento de crise. E ele se baseou nisso justamente num voto da lavra do ministro Alexandre de Moraes, né, na apreciação da liminar, para autorizar a flexibilização da lei de diretrizes orçamentárias, a partir dos próprios princípios constitucionais e de todas essas garantias já citadas, né, numa leitura e numa aplicação de sopesamento na regra principiológica, na teoria de Alex e todos os neoconstitucionalistas que tanto estudamos aqui, justifica-se a excepcionalidade ou afastamento de determinadas regras para aplicação de outros movimentos ou de decisões que o Executivo tem adotado para tentar conter e combater tanto a pandemia sob o aspecto de saúde, contágio, etc., mas fundamentalmente também os dilemas, as agruras e as preocupações financeiras e econômicas, e em especial do mercado de trabalho. Nós temos, né, uma economia frágil, setorizada, com instituições de tamanhos completamente diferentes, esparramadas por um país continental. E isso nos traz outros grandes desafios, né, que a medida provisória 927 talvez não contribuiu da maneira como se esperava para essa lógica da concertação social, que o Célio bem lembrou, porque justamente o Estado precisava contribuir de uma maneira mais incisiva, que talvez faz agora na 936, e por isso que voltou atrás e revogou o artigo 18, que instituía a suspensão dos contratos de trabalho sem recebimento de salário e sem acesso do empregado a qualquer tipo de programa. Então, a concertação social precisa da participação de todos os atores, de todos os agentes, e o Estado é, sem dúvida alguma, um pilar fundamental para isso. Muitas empresas, muitos setores, principalmente de serviço, de comércio, né, os pequenos, os micros, sucumbiram nessas 2 semanas. Né? Pode-se dizer que é pouco tempo para defender-se aí uma força maior como avassaladora da atividade econômica, mas eu não encaro e não vejo dessa forma. Então, eu já pensava e enxergava a possibilidade das negociações individuais, principalmente para esses setores menores ou para essas atividades que não contam, por vezes, com uma assessoria, com uma própria informação adequada e nem mesmo com esse diálogo com a entidade sindical, porque talvez seguiram um guarda-chuva de uma convenção com regras ou parâmetros gerais que não servem para um negócio que tem 3, 4, 5 empregados, que muitas vezes esse empresário, esse empreendedor é tão vulnerável quanto esses trabalhadores. Então, e aí nem reavivando a discussão da recepção do artigo 503 da CLT, que fala da redução unilateral de salário, né, por acordo individual, mas olhando para o próprio artigo 444 do Contrato Individual de Trabalho e o 468, que fala das alterações que têm que ser benéficas ao empregado, e aí a definição do que é benéfico, né, a partir da própria dicção da MP 936, né, para proteção do emprego e das estruturas produtivas. Então, o que é melhor, né, a manutenção do emprego ou a rescisão do contrato de trabalho? Qual é o menos prejudicial para o empregado? Qual é o mais benéfico? E, a partir disso, me parece que a MP tem uma construção inteligente quando ela faz os cortes remuneratórios, né, separa ali em 3 espécies ou categorias de empregados, levando em conta o salário, para autorizar, né, o empregado que recebe 3.150 qualquer coisa para menos, ou aquele que recebe acima do dobro do teto da Previdência, que essas reduções aconteçam via ajuste individual, acordo individual, fundamentalmente porque parte de uma premissa muito interessante, que é a redução proporcional da jornada e do salário. Então, eu não estou agredindo, eu não estou afetando o salário do empregado. Né? Na verdade, se nós fizermos uma conta rápida para esses salários menores de 3.150,
haverá uma redução da jornada, se a gente cortar pelo percentual de 50%, e com a parte do benefício que foi criado pela MP, né, subsidiado pelo Estado, por receita do Estado, o trabalhador acessará proporcionalmente um valor maior do que era o salário anterior, com, claro, peculiaridades ou especificidades para cada uma dessas faixas. Então, é óbvio que sempre que eu puder caminhar para a negociação coletiva, né, o acordo, principalmente, que é o ajuste fino, né, o trabalho do alfaiate em relação às necessidades da empresa. A professora Mauri Mascaro sempre nos ensinou, né, que a construção da norma autônoma é o melhor dos caminhos. É fantástico, é sem dúvida o ideal. Agora, para esses menores ou para aquelas empresas que encontram resistência no sindicato profissional, que lamentavelmente algumas posturas eu me deparei ao longo dessas semanas tentando negociar, até por algum ranço justamente da modificação da contribuição de obrigatória para a facultativa, e aí o empresário ele precisa fazer algum movimento para salvar esses empregos e o próprio negócio. Então, como nós estamos construindo um direito do trabalho em tempos de crise, né, eu acredito muito nisso que a Lita mencionou, no bom senso, na razoabilidade do Poder Judiciário, na análise de todos esses elementos, do próprio Ministério Público do Trabalho, que numa nota técnica do CONALES já havia recomendado, inclusive, a flexibilização dos elementos, dos requisitos para a própria ata, a própria realização da Assembleia, utilizando-se de meios telemáticos, que a MP reforça lá nas suas disposições gerais, né, que tudo isso seja válido para mitigar prazos, inclusive formalismos, né, possibilitando essa participação, que eu também tive o prazer de conseguir realizar, como o Célio bem mencionou, é fantástico, é formidável. Agora, em tempos de crise, o judiciário terá essa sensibilidade, sim, para, partindo-se da boa-fé, né, de todos os deveres anexos da boa-fé, da transparência e, fundamentalmente, dessa ponderação lato sensu de todas as suas variáveis, a validação do acordo individual que tenha como premissa a garantia e a manutenção do emprego, né? Fundamentalmente do emprego. É esse um desafio de todos nós, como construtores desse novo direito do trabalho em tempos de crise, né? Acho que temos trabalhado muito mais do que antes e isso tem que ser visto como uma dádiva, como uma oportunidade de contribuição, como valorização do nosso ofício e da nossa ciência, né? O direito do trabalho já andou tão atacado e tão combalido em outros tempos e agora ele se demonstra fundamental, porque para mim um dos valores sociais mais importantes na Constituição Federal, no artigo 6º, é o valor social do trabalho, que precisa harmonizar-se a partir de uma solidariedade com a livre iniciativa para que nós tenhamos um crescimento social, né, e que talvez aconteça, como o professor Túlio Massoni, que é outra referência que eu admiro muito, falou em uma das suas lives, talvez depois de tudo isso nós tenhamos aí a construção de um novo contrato social, de um novo mecanismo, né, de concertação a partir da ideia de solidariedade, né? Então, eu acho que essas são as reflexões e agradeço aí pela atenção de vocês.